Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto É realidade. É realidade. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. É realidade. Bom, meu nome é Gustavo Eric, eu sou roteirista como atividade profissional, também sou professor, atualmente não estou em faculdade ensinando, mas trabalhei durante 14 anos em faculdades do ensino particular. E a minha formação é uma formação meio mista, digamos assim, né? Um pouco eclética, até por conta do meu gosto, acaba transferindo isso para o meu gosto de trabalho também. O material que eu crio, o material que eu trabalho. Eu sou formado em administração, mas durante muito tempo eu estava com sempre vontades de entrar na área de criação, na área de desenvolvimento, na área de, não sei, de propor universos ficcionais. Tentei vestibular para publicidade, que era algo mais próximo que tinha na época, né? Porque não existia nada relacionado a cinema, nem games, nada. Eu sou de uma época que tinha 3 faculdades particulares na Bahia, fora a UFBA, então, em Salvador, no caso. Então, passei em publicidade, mas por vias assim da juventude, de amigos e tudo mais, acabei optando por continuar em administração. Foi um curso que me deu bastante experiência de vida no sentido pragmático de ver alguns processos, né, de entender. Mas realmente o meu lugar de vontade, de estar feliz, de gostar de trabalhar, está nessa área criativa, nessa área de propor universos ficcionais, que é o que eu hoje atuo basicamente, né? Junto com isso, acabei desenvolvendo algumas habilidades por conta de pós-graduações, outros cursos que eu fiz avulsos, né? A última pós-graduação que eu fiz foi na área de roteiros e programas audiovisuais. E aí, daí comecei a trabalhar também como roteiro, isso foi por volta de 2008, basicamente. E na época eu já estava pensando assim, eu queria fazer um mestrado, eu queria fazer algo que me levasse para uma pós-graduação stricto sensu. E eu comecei a pesquisar qual tipo de universidade que tivesse um programa de pesquisa que pudesse talvez me adotar dentro desse meu universo assim, tanto meio, sei lá, diferente, né? Será que eu poderia trabalhar com roteiros audiovisuais? E foi aí que eu fui buscando, descobri, né, nas minhas pesquisas, que na UNEB tinha um curso do programa de pós-graduação em Educação e Contemporaneidade, o PPG-EDUC. Tinha uma linha de pesquisa na área de Educação e Tecnologias, e lá tinha a minha amada ex-orientadora, minha amiga, Linha Alves, com comunidades virtuais em relação ao grupo de pesquisa, e fazendo parte dessa linha de Educação e Tecnologias. E aí eu comecei a participar. Meu primeiro contato mesmo com o Lean e com o grupo foi no Seminário de Jogos Eletrônicos, salvo engano, porque hoje ele se chama CEGEC, mas naquela época ele tinha outro nome. E aí eu sou muito perguntador, né? Sou muito curioso. Eu comecei a falar nesses seminários. Aí ele fez um convite: olha, quer participar? Vamos começar a conversar alguma coisa, vamos pensar em algo que você pudesse talvez propor. E eu comecei a participar indiretamente assim do grupo de pesquisa, mas mais por conta de ser aluno especial, porque eu acabei passando, antes de passar no mestrado, eu fiquei 2 semestres como aluno especial do programa do
PPG Duque. Então, eu fiz uma disciplina num semestre que, salvo engano, foi 2010, né? E depois, em 2010.2, eu fiz a outra disciplina. Quando eu passei, que foi 2011, aí sim, já como Lincoln, minha orientadora, tinha essa proposta de estudar os jogos eletrônicos num olhar sobre os roteiros dos jogos, né? Era uma coisa que a própria comunidade já estava desenvolvendo, já estava pensando nisso. Lin, sempre curiosa, muito atenta, falou que seria uma ótima oportunidade de a gente começar a testar, porque quando eu entrei no CV, o CV já estava produzindo jogos, né? Então, já tinha feito o Triad. O Triad, por exemplo, ele tinha tido até uma orientação na área de roteiro. Sim. Bom, então, quando eu já estava planejando participar do CV de forma já como aluno mesmo, né? Aluno mestrando lá do programa do PPG Duque, o CV, o Comunidades Virtuais, já estava sendo realmente um grupo reconhecido na Bahia e no Brasil como um grupo até desenvolvedor também, não só apenas de pesquisas. Já tinha sido realizado o Triad, tinha sido realizado o Búzios. O Triad, por exemplo, foi um jogo que teve um apoio de um roteirista externo, né, para poder instrumentalizar toda a equipe, né, como se trabalhar roteiro para game, que o Triad, ele é muito, a narrativa dele é muito densa, né, muito específica, eu precisava disso. E aí a proposta da minha dissertação, que nesse período que eu fiquei lá no CV, foi de 2011 até 2013, né, em 2013 eu defendi, mais ou menos em abril de 2013, que foi uma proposta onde eu estudaria não somente o Triad, mas ainda mais 4 jogos que ganharam o edital de uma chamada pública do FINEP, né, do FINEP-MEC, do Ministério da Educação, que tinha sido em 2006, ou seja, o Triad ganhou essa chamada pública, que foi esse investimento que foi produzido do jogo, mas também outros jogos, mais 4 jogos com fins educativos que eu utilizei como objeto de pesquisa. Então foi uma aventura, assim, né? Foi super um desafio. Lin bancou junto comigo, foi super generosa e foi muito denso. Minha dissertação deu mais de 200 páginas porque eu quis fazer uma coisa bastante densa mesmo, entrevistas com desenvolvedores. A gente descobre, na verdade, que hoje acho que já está um pouco mais desenvolvido o ecossistema dos jogos digitais, Bahia e Brasil, com certeza. Mas naquela época, mais de 10 anos, tinha muita coisa, principalmente na área da educação, muita coisa ainda de descoberta, de como fazer um roteiro, muita coisa que trazia do cinema, da televisão, não que tivesse errado, mas que tinha elementos que você tinha que prestar atenção para saber onde se diferenciava. E essas entrevistas e esse aprofundamento, esse contato com esse objeto permitiu que eu aprendesse isso também, né? Pudesse contribuir, trazer essa contribuição para o próprio Comunidades Virtuais e para a comunidade de jogos, enfim, né? A dissertação está disponível para quem tiver interesse de observar. Inclusive, eu utilizo algumas coisas que da pesquisa até hoje eu utilizo para cursos que eu venho a dar, né? Já fui professor de alguns cursos na área de desenvolvimento de roteiros para jogos eletrônicos, para animação também. Então, sempre é uma coisa que eu vou lá resgatar como exemplo. Para quem tiver interesse, o nome da pesquisa está lá no repositório da UNEB, Mundos Possíveis, Processos Criativos no Desenvolvimento de Roteiros para Jogos Eletrônicos. Só procurar e baixar. Bom, então, depois desse momento, né, meu lugar de pesquisador lá no CV, que foi bastante intenso, proveitoso, né, com vários colegas, gente muito legal, né, generosa do lado, como Ivana, como Tati, que não está aqui, Tati está no Ceará, mas eu tenho um grande carinho por Tati, que me ajudou muito no começo, talvez ela veja o documentário e vai lembrar disso. Ivana, que foi minha colega, né, eu e Ivana passamos juntos, Isa, né, então teve, fora o grupo de desenvolvimento também, que o acolhimento foi
bem bacana. E aí, quando foi a minha defesa aconteceu em 2013, o mais bacana foi que eu não me soltei do CV, não saí do Comunidades. Lean continuou fazendo convites, né, para participar de desenvolvimento. Isso foi uma coisa muito legal, porque a gente está trabalhando efetivamente como um profissional que funciona, né, o que é ideal para o nosso currículo, o que é ideal para a nossa prática criativa, para o nosso modo de fazer nosso trabalho, mas também testando, estudando possibilidades outras de roteiros, né? Então, dentro desses projetos de desenvolvimento, eu pude trabalhar no roteiro do jogo Dom, que é um jogo de elementos de ficção científica, mas que trabalha o ensino de matemática, e ele tem uma narrativa bem curiosa, um universo muito específico, inclusive com grande possibilidade de ser transmediático, né? Eu também trabalhei num jogo que esse foi um desafio bem grandinho, que foi o Janus. O Janus é um game que foi lançado na época para o Facebook, e ele tinha uma perspectiva de entender diversas facetas da adolescência, né? Então, a gente entendia que o Janus ele tinha esse lugar de entender o adolescente, a fase do adolescer. Por isso que o nome do jogo era esse, Janus, né? O deus Janus, ele tem duas faces, uma face que olha para o futuro, outra face que olha para o passado, que é, na verdade, o que a gente pensava na época sobre o adolescente, né? Ele olha para uma fase adulta e olha também para a fase do passado enquanto criança, está nesse meio do caminho. E era uma trama de mistério, um adolescente que sumia, e os três amigos dele iam atrás, tentar descobrir. Então, era um jogo point and click, onde a gente ficava tentando trazer pistas, né? A narrativa trazia pistas, e era extremamente rizomático, né? Ele tinha alguns caminhos para seguir, e esse jogo foi um desafio bem interessante. Depois de Janus, aí eu entrei num outro desafio muito legal, esse foi bem extenso, que foi o Guardiões da Florestas, o Gamebook. Então, esse foi uma união de vários aspectos, não só da narrativa, como a gente pensar a perspectiva de crianças com TDAH. Então, a gente tinha lá todo o estofo, né, todo o material que vinha, o suporte pedagógico, a pesquisa que era realizada em relação ao tema. A gente andava de mão dadas, né, e sempre em parceria com vários pesquisadores, não só do CV, mas pesquisadores externos que traziam suas contribuições para o tema de TDAH e como a gente trazer isso para elementos do game. E o Gamebook, né, eu acho que é uma das coisas mais divertidas que eu tinha na época de produzir, é quando a gente fazia teste, levava para as crianças passavam horas lá tentando resolver, e a gente ia atrás das crianças, assim, meio que de observadores. Isso sempre foi uma coisa bacana, adorava a fase de testes, e o Gamebook foi uma fase bem legal, inclusive antes dele acontecer. Sobre uma questão também que eu acho interessante dessa minha prática investigativa, como não só pesquisador, mas roteirista, porque eu acho que o roteirista sempre investiga outros processos e tudo mais, o que eu acredito que o Comunidades me contribuiu foi entender o todo, né? Entender várias partes processuais e como trabalhar isso de forma enquanto um esquema relacionado a uma pesquisa, né? O todo, mas é composto de partes, a gente vai uma de cada vez. Isso foi muito interessante para hoje, essa contribuição que eu trago para a minha carreira, para o meu dia a dia profissional. Hoje eu continuo trabalhando como roteirista, né? Eu trabalho basicamente mais para televisão, algumas incursões ainda no audiovisual para cinema, mas basicamente o meu forte é a televisão e web também. E já fiz trabalhos em relação à animação e games também, como podia deixar de ser, né? Atualmente, os projetos que eu estou desenvolvendo envolvem uma animação, envolve um game, que é essa animação que eu estou trabalhando, ela anda junto com esse game também. E também estou desenvolvendo um longa-metragem de ficção e mais um reality show. Tá bem assim, quem trabalha com audiovisual vai entender que a gente nunca fica em um projeto só. A gente coloca vários projetos em paralelo e vai limitando cada um deles aos poucos, né?
Bom, atualmente eu continuo trabalhando na área de roteiro e principalmente na área de televisão. Faço alguns projetos desenvolvendo games e projetos de animação para alguns parceiros. E os trabalhos que eu tenho relacionados com o CV sempre é de parceria, de acompanhamento, né? Sempre estou de stand-by para comunidades, não estou tão atuante como gostaria, mas eu estou sempre de stand-by, sempre que precisar, por exemplo, basicamente ano passado, atuei como mediador no seminário internacional, que foi do SEGEC, de uma das palestras do SEGEC, a convite de Lean. Então, sempre que tiver esses convites, sempre que tiver esses momentos assim, totalmente disponível para comunidades de coração. Durante, basicamente, minha vida acadêmica no mestrado, durante mais 2 ou 3 anos seguintes, foi bem intenso, né, as atividades direto, mas depois a gente acaba seguindo por caminhos profissionais, mas o coração continua e a vontade de estar perto é sempre frequente. Eu, atualmente, como roteirista, eu trabalhei muito como professor de faculdades particulares, né? A faculdade que eu atuei basicamente durante 14 anos foi a Unijorge. Na Unijorge eu saí basicamente agora, nesse ano, 2022, e eu atuei como professor na área do curso de cinema, né? Então, a minha atividade lá na formação de novos roteiristas era constante. Eu era professor da disciplina de roteiro, mas além da disciplina de roteiro, eu trabalhava também com orientação de alunos que estavam em processo de formação, já em conclusão de curso. Então, sempre a gente está trabalhando com uma proposta de olhar os roteiros, fazer uma tutoria, acompanhar o processo criativo deles. Fora minha atividade profissional como professor em faculdades particulares, eu também estou como professor do Usina do Drama e o Estação do Drama, que é um curso de extensão da Universidade Federal da Bahia. Esse curso de extensão ele é administrado, gerenciado pelo grupo de pesquisa ATV, da professora Maria Carmen Jacó, e já vem mais ou menos desde 2014 trabalhando nessa formação de novos roteiristas, principalmente roteiristas que desejam desenvolver projetos para séries de televisão. Então, esse é um dos projetos que eu estou atualmente, né? E fora isso, existem sempre convites de seminários, de cursos, onde eu estou atuando como professor. Ano passado, eu também participei como professor em um curso que eu criei, né, chamado Projeto Sala de Roteiristas, onde era uma formação de roteiristas mulheres, né, da Bahia, e era nas 3 linguagens, documentário, ficção e animação. Eu trabalhei com a ficção, eu, mais 2 colegas, inclusive o Vitor Caires, um colega nosso, que trabalhou junto com o CV também. Ele foi professor da área de animação e foi algo muito proveitoso, uma maravilha fazer, eu gostei muito. Então, nesse sentido, é o que eu estou atuando atualmente como professor na área de roteiros e formação de jovens roteiristas. Nesses anos todos que eu venho trabalhando com roteiro, não só como profissional, né, de roteirista, mas também como professor, sempre vem essa pergunta de como entrar no mercado, como poder ser acolhido por uma produtora, por um estúdio de animação, um estúdio de games, uma produtora audiovisual, ou até, enfim, produzir seus próprios projetos e tudo mais. Eu vou trazer mais ou menos uma coisa que eu acho que é um caminho, não é o caminho, né? É um dos caminhos possíveis. A primeira coisa que eu acredito é que quem deseja escrever, depende da faixa etária, pode ter 18 anos, pode ter 80 anos, enfim, não importa a idade, eu acho que tem que ter um compromisso com a disciplina do escrever. É a primeira coisa, porque escrita, na verdade, ela se constrói não porque você tem um talento maravilhoso de escrever, mas sim porque você pratica a escrita. E você pratica a escrita, você vai praticando nem que seja 15 minutos por dia,
Você vai continuando fazendo aquilo dali, você vai criando coisas, você vai desenvolvendo propostas, ideias, nem que seja, não precisa ser uma história completa, você pode desenvolver um perfil, um personagem que você acha muito interessante, que eu acho que isso já é uma coisa muito forte, inclusive, para quem trabalha com roteiro. E nesse momento que você vai praticando essa escrita, você tem que ficar atento ou atenta a certas oportunidades que estão surgindo gratuitas, né? Se você, claro, se puder pagar, ótimo, mas muitas coisas gratuitas estão acontecendo. Alguns cursos, né? Eu participei desse ano mesmo de várias oficinas que foram lançadas virtualmente e você entrava lá, né? Não tinha nenhum tipo de pré-requisito, e eu acho que é nesse lugar que muitos roteiristas iniciantes podem ter mais experiência, mais currículo, né? Muitas oficinas gratuitas e pagas, mas oferecem certificado, então não deixem de estudar, essa é a mensagem, né? Leiam, tem muito material já escrito em roteiros audiovisuais, e em games já tem coisas muito escritas em pesquisas, não digo somente a minha, mas tem muitos outros pesquisadores, né, que já tem algo em relação à narrativa de games, não somente a roteiro, mas entender a narrativa como um todo. Então leiam muito, busquem se provocar com isso. E na hora da prática, quando a gente não consegue, na verdade, entrar e criar um portfólio, eu acho que a melhor coisa é você se juntar os amigos, né? Então, tipo, a pessoa tem uma habilidade para se falar de audiovisual para televisão, cinema. Alguém tem uma habilidade de ser um fotógrafo, outra habilidade de dirigir. Você vai escrever, chama um grupo de pessoas, colegas que querem atuar. Tem muitos atores que participam também porque eles querem currículo. Então, eles vão participar na guerrilha, como a gente chama, né? Não cobram, mas também todo o pessoal lá está ganhando o quê? Experiência, ganhando currículo, ganhando espaço ali. Na hora que você for pensar com games, a mesma coisa. Vai na raça com os colegas. Tem alguém que vai ser um ótimo designer, outro vai ser um ilustrador muito bacana que vai trabalhar com você, outro vai ser um game designer, então um programador. E vai fazendo talvez até jogos mais simples para você colocar isso dentro do seu portfólio. E tem uma coisa que eu acho, gente, que é assim, os portfólios, o que eu gosto de ver, não necessariamente uma extensa qualidade, isso é ótimo se tiver, mas o que eu gosto de ver é a produção. Se a pessoa se esforçou e está produzindo, mesmo não tenha uma qualidade extrema, porque eu acho que isso é difícil de chegar, tem muitos instrumentos que necessitam, inclusive alguns softwares que são caros e tudo mais, mas se você produz, mostra que você está engajado ou engajada. Isso é uma coisa que eu particularmente considero para chamar como parceiro, e acho que muitos produtores vão chamar. Então, não deixem de produzir por conta de que a coisa é muito cara. Tem muita gente que filma com celular, tem celular hoje que grava Full HD, 4K. Então, eu acho que essa é a minha dica. Não deixem de estudar, leiam muito, né? Assistam muito material, tem que ter repertório. Nunca deixe de escrever, por favor, escrevam nem que seja 15 minutos por dia e se juntem, façam grupos coletivos que produzam e o portfólio vai ser do grupo. Isso é uma coisa que deve guardar para vocês. Certo? Bom, e eu gostaria, assim, de encerrar essa minha participação, agradecendo primeiramente a Lin, minha amiga, ex-orientadora do coração, pelo convite, não só pelo convite aqui de comemorar esses 20 anos do CV, mas pelo convite da vida, né? Porque a gente, né, há mais de 10 anos divide várias experiências dentro da academia, fora da academia, em viagens para o exterior, muito divertidas, como a gente fez lá para os Estados Unidos, para conhecer a cena dos jogos digitais lá no MIT, e também cinemas e os filmes, enfim, eu acho que parcerias são parcerias para a vida, amizades também. Eu acho que o Comunidades traz isso dentro da sua proposta, que não é somente uma questão acadêmica, isso tem muito a ver com Lin, e deixo aqui meus agradecimentos a ela e todos os participantes. Eu sei que alguns continuam lá, não sei se todos onde estão ainda, mas tem meu muito obrigado por essa jornada e estamos aí para próximas.